Terminado que está este período de abertura, vamos dar início ao programa propriamente dito, com a preleção do professor José Uva, preleção que vai ser feita por videoconferência. Ele está no estrangeiro numa formação, numa ação de formação de treinadores. O tema da sua preleção é uma época de sonho. Professor José Uva. Boa tarde a todos, não sei se me conseguem ouvir. Conseguem? Ótimo. Antes de mais, agradecer o convite da ATAP para estar presente nestas jornadas em que todos podemos partilhar um pouco o conhecimento, e agradecer à Universidade de Coimbra e ao FQDF de Coimbra por nos receber online e presencialmente. É um gosto muito grande poder partilhar aqui a minha experiência com os meus colegas, numa cidade que não em Lisboa ou no Porto, como é muitas vezes habitual, e descentralizar um pouco a nossa mensagem, o nosso conhecimento para outras cidades. Vou falar um pouco sobre a época que a Patrícia Mamona teve, uma época recheada de sucessos, e da qual fico muito orgulhoso. Se calhar orgulhoso é pouco. Fiquei muito orgulhoso. Realizei o sonho da minha vida, que muitas vezes nem sequer me atrevia a verbalizar, que era ganhar uma medalha olímpica. Por isso, não vos vou ensinar nada, vou partilhar um pouco da minha experiência desta época, falar um pouco da forma como nós trabalhamos, enfatizar alguns problemas que nos aconteceram, enfatizar a forma como os resolvemos, mostrar-nos um pouco as pessoas que trabalham connosco e de que forma trabalham, no seguimento das palavras do professor Amândio. Também concordo que os atletas de topo devem ter ao seu dispor uma equipa multidisciplinar, porque os treinadores estão longe de dominar todas as matérias, e foi isso também que tentámos construir ao longo destes anos, com a ajuda do Comitê Olímpico, da Federação Portuguesa de Atletismo e do nosso clube, o Sporting. Portanto, se me permitem, vou começar, e se tiverem alguma questão, não sei como é que é o sistema se é tudo no fim, por mim podem me interromper sem problema, terei todo o gosto em responder. Ora, como todos reparamos, a época que terminou começou de uma forma difícil, porque tivemos na nossa companhia uma coisa que nunca nas nossas cabeças pensámos ter, um vírus à escala mundial que nos mandou para casa 2 vezes e parou a nossa vida em todos os aspectos nessas 2 vezes, e nos fez ter e continuar a ter agora muitos cuidados. Portanto, era uma época difícil de planear, de prever o que é que poderia acontecer. Não sabíamos se tínhamos que voltar para casa, se podíamos continuar a treinar de forma normal. Em Lisboa temos a sorte de treinar numa instalação que é do Estado, e por isso está menos sujeita aos encerramentos normais das instalações camarárias. Tivemos também essa sorte, mas seria uma época sempre muito na interrogativa, mas como todos os treinadores fazem, planificam e depois ficam à espera de poder trabalhar sem problemas. Muitas vezes temos que parar por outras razões, por lesões, por outras questões associadas. Desta vez era o Covid a deixar-me este ponto de interrogação gigantesco. Mas, mesmo assim, planeámos como se nada fosse e traçámos objetivos para a nossa época. Os objetivos que traçámos
são essencialmente focados apenas e só na Patrícia. Tentamos não falar e não pensar em medalhas, em lugares. Tentamos, sobretudo, melhorar o que já conseguimos fazer. E então os objetivos competitivos que tínhamos era fazer melhor o que fizemos no Rio, em 2016, melhorar o 6º lugar, melhorar o recorde nacional que tínhamos conseguido realizar cerca de um mês antes. Tínhamos realizado no Rio, embora antes dos Jogos fizemos o recorde nacional numa competição que se realizou um mês antes, portanto seria no início da época melhorar os 14,65 que a Patrícia teria, melhorar o recorde nacional de pista coberta, que era 14,44 também, e ser campeão de Portugal de pista coberta e ar livre e vencer o triplo salto no Campeonato da Europa das Nações, como não podia deixar de ser. Em termos técnicos e condicionais, tínhamos que melhorar também. A Patrícia normalmente tinha um jump um pouco mais fraco que os outros saltos. Desde o Rio que procurávamos melhorar a velocidade da Patrícia, após os Jogos Olímpicos do Rio verificámos que todas as atletas que se qualificaram que se classificaram à frente da Patrícia tinham registros de velocidade na tábua de chamada melhores que a da Patrícia, então desde há 5 anos que tentávamos melhorar a sua velocidade e procurávamos também manter o padrão técnico com velocidades mais altas. Procurámos também melhorar a sua recuperação. A Patrícia sempre teve problemas de recuperação e, no ano olímpico, melhorar os estímulos específicos. No fundo, aumentar a especificidade, como se costuma dizer. Portanto, estas eram as nossas preocupações técnicas e condicionais e estas eram as nossas preocupações de competição. Sobretudo, a Patrícia precisava de saltar mais rápido para poder saltar mais longe, de correr mais rápido para poder saltar mais longe. O nosso problema era se ela conseguiria manter o nível técnico que normalmente tem e é bastante bom. Traçámos um plano para conseguir estas coisas, que não foi só deste ano, foi um plano bastante anterior, mas esta apresentação resume-se a este ano, e o nosso plano de inverno foi um plano, como podemos ver aqui, de outubro até março, 16 semanas de preparação, de período preparatório, num sistema de 3+1, ou seja, 3 semanas de carga, 1 semana de descanso. Depois, 6 semanas de período competitivo, também em sistema de 3+1, embora aqui a coisa possa de certa forma variar consoante as competições. Realizámos, como é habitual, e é o que estamos a fazer neste momento, um estágio de 2 semanas na Turquia, no início da época. E pretendíamos fazer 4 competições internas, mais 4 externas, no estrangeiro, de forma a que a Patrícia pudesse chegar aos campeonatos da Europa de pista coberta na melhor condição possível. Tivemos 2 períodos de avaliações e análises, um no início do ano e outro no final do período preparatório, onde a Patrícia foi sujeita a um DEXA scan, um exame de composição corporal, um exame isocinético, onde avaliamos os rácios de força de perna esquerda, perna direita, agonistas, antagonistas na flexão e na extensão, e depois todos os testes de sangue e urina e todos os testes que avaliam a força máxima, força explosiva e força reativa, feito com o nosso biomecânico Paulo Oliveira. Uva? Sim. Não estás a partilhar? Partilha a tela. Mas eu estou a partilhar aqui no meu computador, no meu computador está a partilhar. Posso interromper e voltar a partilhar.
Ok, agora já vem? Sim, agora sim. Conseguem ver? Ok. Conseguem ver? Sim, agora sim. Ok, então vou só passar os slides que tinha passado muito rapidamente. Este slide dos objetivos, eu já falei sobre eles. Depois o nosso plano com aqui um diapositivo que mostra a periodização de inverno e o número de semanas de preparação, o número de semanas de competição. Aqui a vermelho vocês podem ver as competições feitas no estrangeiro, a verde as competições feitas em Portugal. Aliás, isto eram as competições planeadas. Depois, mais à frente, já vamos ver as que realizámos e as que não realizámos. A azul, vimos aqui os nossos estágios e a amarelo, vimos os nossos, a altura em que realizámos avaliações sangue, urina, composição corporal e de força. Depois de planeado, traçamos, desculpem, antes disso ainda, de verão fizemos a mesma coisa, com 12 semanas de preparação, no sistema sempre, como eu costumo funcionar, 3 semanas de carga, 1 de descarga, e depois 9 semanas do período competitivo, das quais se incluíam os Jogos Olímpicos. 2 estágios, 2 semanas, mais uma vez, um a iniciar a época de verão e outro que seria precisamente antes dos Jogos Olímpicos, o estágio de OITA que realizámos com a Federação Portuguesa de Atletismo imediatamente antes dos Jogos. Pretendíamos realizar 2 competições internas e 8 no estrangeiro e mais um período de avaliações e análises. Podemos ver aqui a cores diferentes os vários períodos, o especial 1 azul clarinho, azul mais escuro o especial 2, a etapa pré-competitiva a verde mais claro, o período competitivo de verão 1 a verde um bocadinho mais escuro, e depois a verde ainda mais escuro, o período competitivo 2. Depois um período que eu chamei extra de competições, que foi aquela fase depois dos Jogos, em que a Patrícia realizou ainda mais 2 competições, embora essas já fossem totalmente extra e sem grandes objetivos. De seguida, depois de planeada a época, tentámos traçar uma estratégia, por conhecer a Patrícia há muitos anos e sendo talvez esta prova de Tóquio a mais importante da vida dela, porque ela teria 32 anos e talvez seria, não a última, mas se calhar a mais importante hipótese dela realizar uma grande competição a nível dos Jogos Olímpicos. Traçámos uma estratégia baseada no conhecimento que temos e toda essa estratégia andou à volta de criar uma época com menos volume, mais intensidade, mais especificidade e, sobretudo, mais velocidade. A Patrícia sempre foi uma atleta que realizou tecnicamente o salto e as tarefas que realiza muito bem, e este ano mudámos o chip um pouco para não nos interessa saltos perfeitos, interessa-nos saltos longos e rápidos. Então todo o pensamento foi construído nesse sentido, de diminuir o volume, apostar muito na qualidade, saltámos muito menos do que anos anteriores, fizemos as coisas com muito mais intensidade e coisas muito mais específicas. Por exemplo, posso-vos dizer, nas sessões de treinos de saltos, fizemos toda a vida uma abordagem pelos fundamentos dos saltos, em que realizamos hops, steps, combinações de hops, steps, saltos a 2 pernas, saltos com chamadas de comprimento, todos esses saltos que se podem fazer, que são os fundamentos dos saltos e das impulsões, e este ano optámos por fazer em todas as sessões triplo salto com corridas de balanço, claro, reduzidas no início, um pouco mais longas no final do ano,
mas realizar triplo salto em todos os anos para aumentar significativamente a carga específica, embora o volume geral de saltos tenha diminuído. Para este aumento de intensidade e especificidade, introduzimos no nosso treino já há algum tempo, não só este ano, mas já há algum tempo, algumas coisas que nos dão feedback direto do que estamos a fazer, e temos aqui o exemplo de dois apetreches, que são umas células fotoelétricas, em que conseguimos perceber a velocidade a que a Patrícia corre nos treinos de velocidade, conseguimos perceber a velocidade em que a Patrícia corre nos treinos de saltos, e apontamos todos esses dados para nos irem guiando ao longo da época, de forma a que possamos controlar muito melhor o treino. Outra questão fundamental foi a introdução deste aparelhinho que vocês veem aqui, que não é nada mais, nada menos que um acelerómetro, que mede a velocidade da barra nos treinos de musculação e que nos dá a possibilidade de, independentemente do peso que tem na barra, de poder perceber a que velocidade é que a barra se move. Mais uma vez, pormos o ênfase na intensidade, na velocidade, e podemos prescrever o treino através das últimas teorias do treino de força, VBT, Velocity Based Training, em que assim, em traços gerais, o que se pretende não é levantar muito peso, é levantar algum peso rápido, o que faz todo o sentido de forma assim mais grosseira, falando desta forma, para um triplista. Outra vantagem que estes aparelhinhos têm é que dão um feedback instantâneo da velocidade que a barra se move, e o atleta tenta superar no momento essa velocidade. Ou seja, por exemplo, se eu tenho que fazer um exercício que tem 5 repetições, eu não quero só apenas a fazer 5 repetições, mas em cada uma delas eu sei a velocidade que estou a executar, e em cada uma tento superar a velocidade da anterior, e isso faz com que a intensidade do treino aumente significativamente. Outra questão muito importante que temos vindo a construir há algum tempo é a utilização dos serviços disponíveis pela Federação Portuguesa de Atletismo, pelo Comitê Olímpico e pelo Sporting, na construção da nossa equipa multidisciplinar. Nossa, aqui entre aspas, porque realmente não é nossa, é de muitos atletas, mas nós, ao termos estas 3 equipas multidisciplinares, podemos, de certa forma, escolher os profissionais com os quais nos identificamos mais, ou que temos mais ligação, de forma a que o serviço por eles prestados nos agrade e seja de maior gosto para a atleta. E por isso temos o nosso biomecânico, e mais uma vez ressalvo aqui o nosso entre aspas, ele não é nosso, é da Federação Portuguesa de Atletismo, mas quando digo nosso é que utilizamos os seus serviços. O Paulo Oliveira tem feito um trabalho muito bom connosco, mais à frente já vou explicar um pouco. Depois, a doutora Cláudia Mindrico, na nutrição e suplementação, ela é nutricionista do COP. O doutor João Lameiras, responsável pela área da psicologia da FPA. O doutor Duarte Araújo, responsável pelo gabinete de tomada de decisão e expertise da FMH, e esta também foi uma aquisição muito importante, que também mais à frente posso explicar, e uma equipa médica constituída pela doutora Isabel Crespo, das modalidades do Sporting, pelo Tiago Gamelas, fisioterapeuta também do Sporting, e o Ricardo Paulino, o fisioterapeuta da Federação, que sempre nos ajudou. E esta tem sido a nossa equipa, é nestas pessoas que nós confiamos, e, como disse o professor Amandio há pouco, que eu tenho o prazer de liderar. Não liderar no sentido de mandar neles, longe disso, liderar porque eu sou o treinador, estou com o atleta todos os dias e eu sinto as necessidades e coordeno as necessidades que a atleta tem, e vamos coordenando juntos todos as necessidades e o que podemos prestar, todo o serviço que podemos prestar à atleta no sentido dela melhorar. O único objetivo que nós temos, e isso todos sabem, é fazer com que a Patrícia salte mais, nem que seja mais 1 centímetro. E todos nós procuramos fazer isso nos nossos dia-a-dias, eu na área do treino e eles nas suas áreas. Depois, outra parte da estratégia foi estar onde estão os melhores
e competir com as melhores. Procuramos fazer estágios um pouco por todos os lados, onde nós sabíamos que estavam bons treinadores, bons atletas, havia boas condições de treino. Temos aqui algumas fotos, esta aqui, a primeira de cima do lado esquerdo, que é no local onde estamos agora, na Turquia. Aqui do lado contrário, do lado direito, esta foto com uma pista de 400 metros, 8 corredores de relva, é na África do Sul. E nesses sítios onde fomos, trocámos muita informação, aprendemos muita coisa, trocámos muitas conversas informais, às vezes com um café, com um chá, com uma cerveja, aprende-se muito mais do que às vezes informações, porque às vezes as pessoas nas formações não dizem o que interessa, dizem que é politicamente correto, e então aqui temos aprendido muito com muitos colegas nossos. Aqui embaixo podemos ver o treinador da Shanika Ricketts, uma jamaicana que é adversária direta da Patrícia. Aqui vemos alguns treinadores belgas das provas combinadas que encontramos na Turquia também, e aqui alguns atletas, outra rival da Patrícia. E procuramos estar onde estão os melhores, nós procuramos estar lá também. Depois, outra parte da estratégia era competir com as melhores. Muitas vezes, o destino do atleta português é fazer uma bela preparação e depois chega ao dia D, na final olímpica ou noutro dia importante qualquer, o espanto é tão grande com o estádio cheio ou com um ambiente ensurdecedor, ou que as pernas tremem de alguma forma e na hora H a coisa não se concretiza. E nós procuramos sempre estar presente nos melhores meetings com as melhores atletas, encontrar as melhores do mundo 5, 6, 10, 15 vezes por ano, competir com elas para que o dia da final olímpica fosse só mais um dia, com as pessoas que nós treinamos, com as pessoas com que nós competimos e a quem já ganhamos muitas vezes, a quem já perdemos muitas vezes, e seria só mais um dia onde os nervos só poderiam jogar a nosso favor e não contra. Por isso, esta parte da estratégia foi muito importante. Às vezes temos alguma dificuldade em poder justificar, nomeadamente na Federação Portuguesa de Atletismo, os sítios por onde andamos e por onde competimos, mas a estratégia é esta: estar onde estão os melhores, competir com os melhores, para que o dia da final olímpica seja só mais um dia, não seja um dia especial, seja só mais um onde a Patrícia tinha que estar ao seu melhor nível, porque mesmo num meeting com todas as adversárias que estão na final olímpica, ela tem que estar em grande nível, porque senão também não regressa lá porque não é convidada. Portanto, esta foi a estratégia seguida. Uma equipa multidisciplinar, um treino visando a especificidade, a intensidade e estágios e competições junto dos melhores. Esmiuçando um bocadinho mais agora as áreas complementares ao treino, falando um pouco da nossa, entre aspas, equipe técnica multidisciplinar, podemos ver aqui uma repetição do slide que tínhamos há pouco e a seguir explorar um bocadinho mais cada área. Com o Paulo Oliveira, o trabalho que tem vindo a fazer já há muito tempo, desde 2015, 14, se não me engano, que tem vindo a melhorar. Eu não vou esmiuçar estes gráficos todos, mas só falar ligeiramente no que se passa. O Paulo registra tudo o que nós fazemos em alguns momentos do ano e temos esta visão comparativa ao longo dos anos e dos vários momentos do ano sobre alguns dados da Patrícia. Por exemplo, aqui temos a massa corporal da Patrícia em 3 momentos diferentes. Aqui temos resultados do RSI, que é o índice de força reativa da Patrícia, e aqui temos resultados do squat jump e aqui do contra movement jump. Testes que medem a força explosiva. Por outro lado, temos aqui em baixo também comparações do RSI ao longo dos tempos. Temos já uma série de resultados e isto vai-nos dar algumas pistas sobre o estado de forma da Patrícia, o caminho a traçar e a direção da forma dela. E muitas vezes, vendo estes resultados, podemos corrigir alguma coisa que não vá na melhor direção. Por outro lado, e chamava aqui a atenção para
para este gráfico. O Paulo, sempre que é possível, que estão reunidas as condições, realiza um relatório biomecânico de cada competição. Normalmente nos campeonatos de Portugal de inverno, nos campeonatos de Portugal de verão. E aqui podemos ver azul mais clarinho é o hop, azul escuro o step e a cor laranja o jump. Podemos ver aqui tempos de apoio, e com os tempos de apoio podemos calcular as perdas de velocidade e perceber se a técnica está em condições ou não. É este gráfico aqui ao lado, estas são as perdas de velocidade. Aqui temos o ângulo do joelho também nestes 3 momentos, em várias competições, em vários anos seguidos. E aqui a velocidade angular da perna livre, que é um elemento fundamental para as transições entre cada salto. Portanto, às vezes, nós treinadores tornamos especialistas no olhómetro, olhar para a técnica, perceber se ela está boa ou não, se corremos agora dos nossos telemóveis com câmaras de alta velocidade, etc. Mas ainda mais isso, o Paulo consegue, através de várias câmaras de velocidade, através de vários instrumentos muito precisos, estabelecer aqui um relatório comparativo das várias competições que nos fazem ter a certeza que a Patrícia vai num determinado caminho e poder mudá-lo quando quisermos e entendermos. Este é o aspecto, não é muito agradável, é o aspecto de um relatório biomecânico de competição da Patrícia, que tem um aspecto muito interessante. Tem aqui os mesmos dados relativos às suas adversárias. Podemos saber quanto é que as suas adversárias fazem nestes dados, no tamanho do hop, do step e do jump, no tempo de contacto do hop, do step e do jump, no ângulo do joelho, na velocidade angular da perna livre, nos vários aspectos. Em alguns campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos, a World Athletics liberta estes dados e nós aproveitamos para poder comparar a Patrícia em cada momento com as suas adversárias, e isso faz também com que saibamos que podemos ir na direção certa, ou se determinado valor pode ser confirmado com os realizados pelas adversárias. Portanto, é uma tabela que não tem um aspecto muito agradável de se ver, que tem muitos números e pequeninos, mas que é fundamental, e é daqui que resulta aquele gráfico anterior que eu vos mostrei. Depois, a nossa ponta de lança, que nos ajudou bastante, a doutora Cláudia Mindrico, tem sido uma ajuda incrível na nossa preparação. A Patrícia, por várias razões, nunca foi muito fiel aos conselhos dos nutricionistas, porque ela tem conhecimentos nesta área, porque o treinador dela, quando ela esteve nos Estados Unidos, também era licenciado em nutrição, então ela achava que tinha grandes conhecimentos e fazia um pouco a sua própria nutrição, sendo a suplementação muito, muito eficiente, e desde o momento em que conseguimos estabelecer contacto com a doutora Cláudia Mindrico, que para mim, sou suspeito e não conheço toda a gente, mas é a melhor nutricionista que há em Portugal, pelo menos para atletas de alta competição, tem sido uma ajuda incrível. A Patrícia, quando lhe cheira a competência, atira-se de cabeça para aproveitar, e tem uma relação excelente com ela, e em todos os casos, sem exceção, a doutora Cláudia Mindrico tem dado respostas altamente competentes no seu trabalho. Dou só um exemplo muito rápido para vocês perceberem o que é que um treinador precisa. O ano passado, num estágio aqui na Turquia também, na última semana, a Patrícia lesionou-se. Fez uma micro-retura. Ligámos à doutora para saber se tínhamos que proceder a alguma alteração na alimentação ou na suplementação, com o objetivo de poder acelerar a cicatrização ou deixar de tomar alguma coisa que já não seria necessário porque ela estaria parada. E a doutora disse imediatamente: olha, vá à farmácia, compra este produto, que é o melhor acelerador da cicatrização que existe. Mas tenham cuidado, estão na Turquia. Não comprem qualquer coisa que não conheçam. Se não confiarem, vão à cozinha, peçam 2 ossos ou 3 grandes que tenham tutano, fervam numa panela, deixem arrefecer e ela que beba. É a mesma coisa, natural, e é o mesmo produto que vendem na farmácia. Portanto,
com estas coisas, os treinadores sentem-se confortáveis, porque a Patrícia não só estava a ser recuperada por o nosso fisioterapeuta que estava aqui connosco, mas também tinha os conselhos da nossa nutricionista que estava em Lisboa a poder acelerar o processo de cicatrização e fazer com que a Patrícia pudesse voltar às pistas o mais rapidamente possível. É isto que o treinador precisa, e é este apoio competente, prático, adaptado às situações específicas que nós estamos, que nós precisamos. Não precisamos de grandes teorias ou de grandes coisas teóricas, precisamos de soluções práticas, e realmente a Patrícia teve parada realmente uma semana, teve a meio gás, como se diz, mais outra semana, e ao fim de 2 semanas estava de volta às pistas a poder treinar. Portanto, graças a ela e outras pessoas, claro, os médicos e os fisioterapeutas, ela pôde ainda a tempo de voltar à época de verão sem grandes problemas. Este gráfico resume um pouco a intervenção da doutora Cláudia Mindrico, maximizar as adaptações induzidas pelo treino, ou seja, cada treino que nós temos, um treino de saltos, um treino de velocidade, um treino de musculação, ela tem uma intervenção diferente, ou seja, o tipo de suplementação é diferente para cada treino, para otimizar o tempo de recuperação entre treinos e entre competições, como refere aqui no segundo aspecto. Também outro aspecto muito importante nos triplos saltadores é a sua composição corporal. A Patrícia, todos os triplos saltadores, à semelhança dos saltadores em altura, precisam de ser muito fortes, mas muito magros. Isto não é uma combinação fácil de conseguir, e só com o apoio nutricional e suplementar é que isso pode ser maximizado. E em termos de prevenção de lesões também, outra coisa que nos preocupava era esta questão. Quando um corpo está levado ao limite e temos uma atleta que já não vai para nova, tem 32 anos, podíamos ter aqui alguns problemas, e a doutora também é muito, muito forte nesta área da prevenção de lesões, ou seja, a suplementação, a hidratação, todos os aspectos são também a pensar nesta questão. E, sobretudo, também a consistência e a manutenção do desempenho durante períodos mais prolongados. Às vezes é preciso fazer aqui alguns malabarismos. Por exemplo, eu lembro-me, o Mundial de Doha em 2019 foi em outubro, a Patrícia saltou a 5 de outubro. Para quem está habituado a saltar na competição internacional por volta de meados de agosto, 5 de outubro era um desafio grande, e com a ajuda da nutrição e da suplementação também conseguimos prolongar o estado de forma da atleta mais facilmente. Este é um exemplo do DEXA-scan que nós realizamos na FMH, que mostra toda a composição corporal da Patrícia. Este é só um gráfico, mas tem outros, onde mostra a composição óssea, a composição muscular e a massa gorda da Patrícia. Por exemplo, aqui podemos ver, no total, a Patrícia tem, isto é antigo, não é de agora, a Patrícia tinha aqui 13,4 de massa gorda, se considerarmos a cabeça, sem considerar a cabeça, 12,9. Portanto, valores que não são ideais para a competição, mas que são muito bons para uma época de preparação. Seguindo, as duas pessoas que tomam um pouco conta da cabeça da Patrícia, o Dr. João Lameiras e o Dr. Duarte Araújo, da Faculdade de Nutricidade Humana. Nestes aspectos, também foi um upgrade muito grande na nossa preparação. Normalmente, nós todos reconhecemos que a parte da psicologia é muito importante, porque a cabeça comanda todo o resto, mas na realidade não fazemos grande coisa, além de usar o nosso senso comum para poder aconselhar o atleta, ou motivar, ou baixar-lhe as expectativas, ou aumentar-lhe as expectativas, seja o que for, em termos psicológicos. Esta foi uma questão pensada por nós, e tínhamos que ter um profissional que pudesse maximizar este trabalho com a Patrícia. Portanto, se vocês puderam assistir à final olímpica, puderam assistir a uma Patrícia muito focada, completamente concentrada no que estava a fazer, pronta para responder
para responder a qualquer ataque das adversárias, e isso deve-se a este trabalho. Todos os aspectos estavam tomados em consideração, ao mínimo detalhe. Eu vou-vos dar um exemplo que costumo dizer às pessoas, só para vocês perceberem o tipo de trabalho. Às vezes achamos que esta questão da psicologia é um pouco teórica, não é nada assim prático, que as consultas são assim um bocadinho umas conversas que podem ter algum efeito ou não. No caso da Patrícia, vou-vos dar um exemplo que é bastante elucidativo do que se pode fazer. A Patrícia, normalmente em quase todas as competições, tem dificuldades em dormir nos dias antes da prova, não porque esteja nervosa, mas porque estranha a cama. Estranha a cama, gosta da sua cama de casa, e então estranha a almofada, estranha a cama. E então, uma sugestão que o professor Duarte Araújo fez foi, no dia antes do descanso semanal, o nosso descanso é normalmente à quinta-feira, a Patrícia teria que de dormir numa cama que não fosse a dela em casa. Tinha que dormir na sala, tinha que dormir no puff, tinha que dormir numa manta no chão, tinha que dormir em qualquer lado, que não fosse na cama dela, para ela ir ganhando alguma resiliência a sítios diferentes. Isto durante a época da preparação, claro, não é antes da prova, não é? Não é antes da prova. Para que depois pudesse chegar a um hotel com um colchão mole, com um colchão duro, com uma almofada alta, com uma almofada baixa, e pudesse mais facilmente se adaptar. Portanto, este pequeno pormenor, completamente impensável às vezes por nós, né? Fez toda a diferença. A Patrícia habituou-se no dia antes do descanso a dormir num sítio que não era o seu habitual. Às vezes dormiu mal, mas no dia a seguir não tinha treino, não tinha grande problema, e foi ganhando alguma resiliência neste aspecto. Treinámos também, como aqui indica, todo o foco, toda a tomada de decisão, toda a intenção, meditação, todas as questões relacionadas com meditação, com foco, com atenção, foram trabalhadas de forma prática. Visualização de provas, e vocês, não sei se viram, eu fiz um post no Facebook há uns dias que a Patrícia, antes de ir para Tóquio, foi se despedir do Dr. Duarte Araújo e escreveu na capa de uma revista quanto é que ia saltar em Tóquio. E agora, depois de regressar, fomos lá e fomos ver quanto é que ela tinha escrito. E ela tinha escrito 1504. Antes de ir para Tóquio, escrever 1504, isto revela uma confiança muito grande, ou então uma pessoa completamente doida, que nós sabemos que não é o caso da Patrícia. Portanto, a nossa confiança estava em alta, a Patrícia estava pronta psicologicamente para o desafio, e graças a Deus as coisas correram muito bem, devido sobretudo ao nosso trabalho, mas ao trabalho destes profissionais que nos ajudaram nestas áreas que o treinador normalmente não domina. Depois, no nosso dia-a-dia, eu chamo aqui controle no treino, porque o controle do treino fazemos com o Paulo Oliveira, em alguns períodos durante o ano, e o controle no treino fazemos todos os dias, sempre que treinamos. Sempre que fazemos musculação, controlamos o treino, sempre que fazemos velocidade, controlamos o treino, sempre que fazemos saltos, controlamos o treino. Portanto, é controle dia a dia. Por exemplo, aqui temos o nosso controle de treino de força máxima ao longo dos anos. Aquele aparelhinho que eu vos mostrei que estava ali colado à barra registra todas as velocidades da barra, e podemos ver um gráfico que vai desde setembro até agosto. A azul temos as linhas das provas importantes. Esta aqui é o europeu de pista coberta. Esta aqui são os Jogos Olímpicos. E estas duas, aqui foi no dia em que a Patrícia foi diagnosticada com Covid, e a outra vermelha foi no dia daquela lesão que eu descrevi há pouco. Portanto, isto permitiu-nos perceber que perante uma adversidade a força máxima desceu abruptamente e que depois teríamos que voltar rapidamente aos níveis anteriores, e percebíamos a quanto é que tínhamos que voltar. Portanto, não teríamos uma noção abstrata de que a força está menor, ou que ela está levantando menos peso. Tínhamos uma noção concreta, e uma noção concreta de velocidades, não de pesos, porque às vezes os atletas levantam muitos pesos, mas nem por isso ficam mais prontos para competir. No gráfico seguinte, temos exatamente a mesma coisa de um RM previsto, ou seja,
a máxima repetição no agachamento de coxa paralela prevista pela aplicação, ou seja, a Patrícia nunca precisou de levantar estes pesos para saber que estaria a valer estes pesos. E vimos que nas alturas mais importantes, no Europeu de Pista Coberta, nos Jogos Olímpicos, a Patrícia não está no seu máximo de desenvolvimento da força máxima, mas também não é isso que se pretende. Pretende-se que ela esteja já um pouco abaixo do máximo, porque deixámos de trabalhá-la como objetivo principal há algum tempo e passámos a trabalhar a força explosiva e a reativa, portanto é natural que ela assim esteja, mas sobretudo percebemos que nos momentos de adversidade a força máxima, se não for trabalhada, é imediatamente recente e os valores baixam imediatamente. De seguida, podemos ver um gráfico similar referente à potência e também percebemos que nos momentos importantes da época a potência da Patrícia está em alta e nos momentos mais débeis a potência está em baixa e percebemos que a linha de tendência ao longo do ano vai aumentando, o que nos dá a garantia que a Patrícia vai no caminho certo no desenvolvimento da potência. Este gráfico registra as potências com cargas baixas, referem-se ao jump squat, portanto um salto neste gráfico sem carga, nesta linha verde sem carga, na linha laranja com 20 kg, só que a barra, na linha amarela com 30 kg e nesta linha avermelhada com 50 kg. E aqui fazemos este tipo de medição em todas as sessões de treino de musculação e vamos percebendo ao longo do ano como é que a potência vai variando sem peso adicional, com pouco peso, com médio peso ou com muito peso. E é óbvio, como o triplo salto é feito sem barra às costas, o mais importante será o sem peso, e aqui podemos ir vendo ao longo do ano como é que a prestação da Patrícia vai evoluindo. Este exercício, esta forma de controle no treino também é muito importante, porque numa fase inicial da época, quando estamos a construir uma forma, por exemplo, estamos a construir a força máxima, os valores mais pesados, com 50 kg às costas, evoluem para níveis mais altos do que os outros, evoluem mais depressa que os outros, como podemos ver aqui no gráfico. Penso que se o treino estiver bem construído, se o programa de força estiver bem construído, o squat jump sem carga evoluirá um pouco mais depressa que os outros, porque o triplo faz sem carga e esse é o objetivo do todo o programa. Portanto, através destes 4 testezitos que fazemos todos os dias, sempre que fazemos musculação, podemos ir aferindo cada sessão de musculação, se ela deve incidir mais na força máxima, na força explosiva, eventualmente na força reativa. Temos isso sabendo todos os dias qual é o nosso caminho. Este gráfico refere-se à velocidade, os treinos de velocidade refere-se aos 10 metros lançados em várias situações, e percebemos também que ao longo do ano a sua velocidade foi melhorando. Quem conhece valores deste género percebe que 1,03, 1,02 são valores muito bons para mulheres, são muito bons, e este valor de 1,00 é o único valor que não fui eu que tirei, é um valor extra que foi a velocidade que a Patrícia atingiu no melhor salto da final olímpica, que eu acrescentei aqui só para se perceber. Portanto, através destas ferramentas de controle, também vamos percebendo, é claro que há dias bons e há dias maus, há aqui Covid e há aqui lesões, e vamos percebendo o que é que baixa, quanto baixa, e percebemos quanto tempo é que precisamos para voltar ao normal. Na altura em que ela teve Covid, porque foi uma história assim um bocadinho dramática, muita gente me perguntou como é que foi possível ela chegar ao Campeonato da Europa e ainda ganhar. Foi precisamente possível por causa disto, porque assim que ela teve saúde para poder treinar outra vez, nós conseguimos perceber quanto é que ela tinha piorado e percebemos que era possível chegar a tempo do Campeonato da Europa
não com a certeza de fazer um bom resultado, porque não há certezas dessas, mas em que ela chegasse lá com os níveis suficientes para ela poder disputar uma presença na final ou até uma medalha. Portanto, as coisas depois acabaram por correr muito bem, mas é graças a este controle que nós conseguimos perceber, depois de uma lesão, de uma doença, o que é que piorou, quanto piorou, e se temos tempo para voltar rapidamente aos níveis necessários para saltar muito. Por fim, as competições, também com a ajuda do professor Duarte Araújo, traçamos aqui um quadro de gestão de expectativas. Muitas vezes os atletas e os treinadores não são muito bons a gerir as suas expectativas, não acreditam muito em si, qualquer coisa lhes serve, ou então acreditam demais e põem lá em cima as expectativas e depois, em vez de acumularem alegrias, só acumulam desilusões. Portanto, estabelecemos aqui um quadro em que percebemos que se a Patrícia saltasse 14,09 era aceitável, tudo o que fosse menos que isso era insuficiente, e por aí acima, ou seja, procuraríamos sempre o nível excepcional, excelente, muito bom, tudo baseado em critérios. Por exemplo, 14,65 era o personal best da Patrícia. Portanto, isso seria um salto excepcional, se ela conseguisse fazer em cada prova, se ela conseguisse fazer isso, era um salto excepcional. Mas se ela conseguisse fazer um salto ao nível do top 3 dela, seria excelente, que seria 14,52. Ou no top 8 seria muito bom, que seria 14,36. Ou ao nível da melhor marca do ano anterior, seria bom. Se ela fizesse melhor que o ano anterior, seria bom. E por aí adiante. Portanto, esta gestão de expectativas faz com que o atleta possa classificar na sua cabeça se a sua prestação foi aceitável, boa, muito boa, excepcional, e faz com que eles e os treinadores estejam alinhados no sentido das suas expectativas. Não vá o treinador achar, fizeste 14 metros, foi ótimo, e o atleta diz, foi ótimo. Não foi nada, que eu estava à espera de 14,50. Portanto, aqui todos falamos a mesma língua, todos estamos alinhados, e isso é muito bom para que todas as expectativas, toda a comunicação se alinhe pela mesma bitola. Neste gráfico podemos ver as competições da Patrícia. Eu peço para se focarem aqui mais no lado direito, que a vermelho temos as competições canceladas por causa do Covid, ao longo da época, portanto, todas aquelas que eu mostrei no planeamento, muitas delas foram canceladas. Aqui temos o Campeonato da Europa de Pista Coberta. Aqui temos a qualificação do Campeonato da Europa de Pista Coberta, Campeonatos de Portugal e o Meeting Madrid, último dia para realizar os mínimos, em que a Patrícia tivemos que nos deslocar de carro até Madrid, porque ela não conseguia entrar no avião, porque os testes de Covid estavam sempre a dar inconclusivos. A época de verão já foi um bocadinho mais normal, mas mesmo assim, com vários meetings cancelados, com aqui uma exceção de 3,86 no Campeonato da Europa das Nações, que deu aqui um bique-baque a toda a equipa, que toda a gente, ninguém teve bem, nem sei explicar o que é que aconteceu aqui. E depois a suspeita de que as coisas podiam correr muito bem nos jogos, um recorde nacional, 14,66 no meeting do Mónaco, uma qualificação fácil à primeira em Tóquio, e depois o dia com que tínhamos sonhado, o dia da prata nos Jogos Olímpicos e dos 15 metros. Referir que 15 metros era o nosso objetivo de carreira. Tínhamos os dois pensado que se um dia a Patrícia fizesse 15 metros, ficámos satisfeitos. É claro, já não pensamos assim, ela já fez 15 metros. No futuro tentamos que ela chegue aos 15,20, porque ela saltou 13 centímetros antes da tábua, e com certeza 15, 14 já fez. Portanto, acho que os 15,20 não é assim uma coisa totalmente disparatada. Portanto, vamos tentar até Paris que ela consiga fazer 15,20. Se ela conseguir, fará o 10º salto mais longo da história no triplo salto nas mulheres, e seria maravilhoso terminar uma carreira assim. 15,01 é o 24º mais longo da história, e também já é bastante bom. Aqui temos a média geral dos saltos da Patrícia na época, 14,39, e a média de verão 14,44, que foi uma excelente época. Resultado desta época, desculpem, antes ainda podemos ver aqui uma relação da Patrícia com as adversárias nas grandes competições. Podemos ver a vermelha Patrícia e a azul
a média do resultado das adversárias diretas da final olímpica e podemos perceber que em Jogos Olímpicos, Ligas Diamante, Campeonatos do Mundo de Inverno, Campeonatos do Mundo de Ar Livre, Campeonatos da Europa de Inverno, Campeonatos da Europa de Ar Livre, o único sítio onde elas faltam mais que a Patrícia tem sido na Liga Diamante, porque em todas as outras situações, bom, talvez aqui Campeonatos do Mundo de Ar Livre, onde a Patrícia também não teve muito bem, à exceção de Doha, esteja um bocadinho abaixo. Mas em grandes competições, isto mostra que a Patrícia é uma atleta de grandes competições, de grandes momentos, em todas as competições ela salta mais que a média das suas adversárias. Só para terminar muito rapidamente, porque acho que já me estou aqui a exceder um bocadinho, mostrar que com este trabalho e fruto do trabalho desta equipa, não só o meu e da Patrícia, mas da equipa que eu referi, a Patrícia conseguiu ser campeã nacional, conseguiu ser campeã da Europa e bater o recorde nacional de pista coberta, conseguiu bater 2 vezes o recorde nacional e ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Conseguiu ser líder do ranking europeu, terceira do ranking mundial ao ar livre, por pontos, porque se for por marca é a segunda. Conseguiu ser quarta classificada na Liga Diamante e saltar o 20º salto maior da história. Vou tentar pôr aqui o vídeo, não sei se vocês conseguirão, espero que sim. Conseguiram ver? E este é o momento mais delicioso, que é quando ela se apercebe que chegou aos 15 metros. E aqui a manutenção do foco é uma coisa incrível, porque a prova ainda ia no quarto ensaio, ainda faltavam 2 e não sabíamos como é que as adversárias iam reagir. Portanto, isto é fruto de uma personalidade incrível e de um excelente trabalho das pessoas que me ajudaram, e meu e da Patrícia, como é óbvio. Vamos lá ver se eu consigo passar. Não é para aqui. Ok, para um ano de incógnita imposto pelo Covid, acho que não foi mal. Foi excelente, foi excelente. O Covid teve destas coisas, nós pensámos que podíamos acabar no hospital com um tubo na boca, ou que os nossos pais ou os nossos avós pudessem acontecer isso, e de repente temos a maior alegria das nossas vidas em termos desportivos. Portanto, foi um ano excelente, e eu estou muito satisfeito por ter vivido este ano. Graças a esta cara de determinação e estes saltos maravilhosos, os 3 saltos que ela fez muito perto dos 15 metros, estamos prontos para o futuro com este fato espacial. Muito obrigado pela vossa atenção. Um abraço a todos. Pela tua demonstração e pela tua explicação e das ideias que estão por trás, e uma palavra muito importante, estratégia. E a estratégia não é tua só, é uma estratégia multidisciplinar de uma equipa, e é assim que se constrói realmente os sonhos, os grandes sonhos.